Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia segue adiante com segurança e estamos estudando novamente mais um livro importante do Antigo Testamento, especificamente as profecias do profeta Jonas. Nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós, nos dando o retorno e testemunhando sobre o valor do nosso programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos, a cada dia, compartilharmos a palavra de Deus com você. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre e se renova constantemente sobre as nossas vidas. Agradecemos, Senhor, porque Tu apagas de nós as nossas transgressões e por isso, Pai, te pedimos que, conforme a Tua vontade, Tu atendas à necessidade de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Continua firmando os passos do Adinil, que ele testemunhe sempre do Senhor. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Vamos estudar o livro do profeta Jonas, um livro que nos traz mensagens plenamente aplicáveis aos nossos dias. Vamos conhecer hoje os aspectos introdutórios dessa profecia e assim teremos melhores condições de entendermos o texto bíblico. Como tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época e do local de onde e para onde ele foi escrito, qual o tema do livro, qual o seu propósito, a sua estrutura, enfim, estudar esses pormenores nos dão melhores condições de entendermos o texto inspirado para, assim, nós podermos aproveitar de modo completo a mensagem que Deus tem para nós. Assim, nesse programa, vamos dedicar a nossa atenção a esses aspectos, pois, especificamente em relação a esse livro, construído com base numa história maravilhosa, muitas dúvidas têm surgido. Então, vamos ao estudo introdutório de Jonas. Muito bem. O livro de Jonas não é, no sentido específico, uma profecia, mas sim uma história sobre um homem chamado por Deus que entregou uma divina mensagem profética para um povo estrangeiro, mostrando que, dentro de pouco tempo, seriam destruídos. Temos que reconhecer, entretanto, que o livro de Jonas está na Bíblia com um propósito muito maior do que simplesmente contar uma história que desperta o interesse das crianças e a descrença de alguns adultos. O livro de Jonas tem um conteúdo, como mencionei anteriormente, plenamente aplicável e devemos estudá-lo com afinco. Se tem chamado o livro de Jonas de o livro mais cristão do Antigo Testamento, e isso se explica pela grande mensagem que ele contém. Deus ama todas as pessoas que habitam na terra e tem dado a nós cristãos a responsabilidade de pregar o evangelho aos perdidos, sejam eles de que raça forem. A proclamação cristã deve ser feita para que se arrependam e sejam salvos dos seus pecados. Muito bem, um aspecto importante que temos que considerar agora, depois dessa introdução, é relativo ao homem Jonas. O nome do profeta significa pomba. A única referência pessoal é o nome do seu pai, Amiatai, veja em 1:1. Mas sabemos que ele era natural de Gat-Hefer, situada no território de Zebulon, provavelmente a uns 3 quilômetros de Nazaré. Essa citação está em 2 Reis 14:25. Há uma antiga tradição que também menciona que Jonas seria o filho da viúva de Serepta, ressuscitado por Elias, conforme 1 Reis capítulo 17. Ou então, que Jonas seria um auxiliar do profeta Elias. São apenas traduções. O que nós temos de concreto na palavra de Deus são essas citações que nós já mencionamos. 2 Reis 14:25, que mostra que Jonas era um profeta, e essa referência ao pai de Jonas, que é Amiatai. O profeta Jonas foi enviado a Nínive como mensageiro da paz.
mas no desenvolvimento da sua história, a sua atitude foi mais condizente com um mensageiro rancoroso, ao invés de mensageiro da paz. Afinal, era esse o sentimento de Israel para com todos os outros povos. Como o livro de Ruth nos indica, eles se dispunham a receber até indivíduos de outras nações que quisessem aceitar a fé de Israel, mas eles não enviavam missionários a outras nações. Um outro aspecto, então, que devemos considerar é com relação aos destinatários. Então, a visita de Jonas a Nínive provavelmente aconteceu em 765 anos antes de Cristo. Essa visita e o livro dessa profecia foi escrito por meio dele depois de ministrar a Israel. Embora não houvesse a disposição dos israelitas em anunciar a fé em Yahvé às demais nações, desde épocas remotas, essa era a missão que Deus tinha dado ao seu povo. O profeta Isaías, por exemplo, mais tarde mostra claramente que os judeus deveriam compartilhar a sua fé com os demais povos, conforme nós lemos lá em Isaías 45, 22, 49, 9, 55, 7, enfim. Era essa a missão que Deus tinha dado ao seu povo. Porém, lamentavelmente, Israel nunca se esforçou em levar a mensagem divina às outras nações. Outro aspecto a ser considerado é o relativo à data. Jonas profetizou no começo do reinado de Jeroboão II, isto é, entre 793 a 753 a.C. Esse foi o período de Jeroboão II. Jonas profetizou anunciando a misericórdia divina em favor de Israel, apesar da sua iniquidade, conforme 2 Reis 14. O ministério de Jonas em Israel se verifica em 2 Reis 14, 25, durante o reinado deste rei Jeroboão II, que restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, conforme a profecia que Deus tinha lhe dado através do seu servo Jonas. Jonas profetizou a recuperação política e econômica do Reino do Norte, uma profecia tão patriótica que se coloca em tremendo contraste à missão gentílica que Deus mesmo tinha lhe designado e da qual ele tentou fugir sem conseguir. Mas quais eram as circunstâncias de Jonas? Esse é um aspecto que devemos considerar também. Em relação a essas circunstâncias do profeta, é importante entender por que, tendo sido chamado para pregar o arrependimento e salvação em Nínive, na Assíria, Jonas foi para Tarse, na Espanha, numa direção diametralmente oposta. Jonas, na verdade, foi o único profeta chamado para pregar aos gentios, ao invés de profetizar ao povo de Deus, e por isso ele recusou a chamada divina. Para entender essa atitude, é necessário perceber o porquê ele fugiu da chamada divina. Podemos apresentar pelo menos 3 razões para essa fuga ao chamado divino. Primeiro, é possível admitir que ele estava temeroso por ter que enfrentar um povo gentio. Segundo, é possível entender que, como judeu, ele não aceitava a salvação divina que deveria ser disponibilizada aos gentios. E, em terceiro lugar, como judeu, Jonas desejava que Deus, ao invés de salvá-los, exercitasse o seu duro juízo contra Nínive, pelos seus pecados, e então removesse o maior perigo, que era a Assíria, os ninivitas, que ameaçavam o futuro do povo de Israel. Vamos considerar agora um outro aspecto, isso é, o da historicidade do livro de Jonas. A historicidade dos acontecimentos do livro de Jonas tem sido desafiada por diversos estudiosos. O livro de Jonas é considerado um teste final quanto à aceitação da Bíblia como palavra de Deus. Assim como Isaías e Daniel, que são um teste de fé por suas profecias, Jonas é um teste de fé devido aos relatos dos seus inacreditáveis milagres. Mesmo tendo a tradição judaica que testemunha a sua historicidade e a testificação por parte de Jesus, Jesus citou Jonas lá em Mateus capítulo 12, lá em Mateus capítulo 16, em Lucas capítulo 11, e essa citação confirma a sua história junto com a de Salomão.
Então, o relato de Jonas é ainda hoje questionado e não acreditado por aqueles que desacreditam da Bíblia como um livro confiável, como palavra de Deus. O livro de Jonas tem sido explicado frequentemente como uma fábula fascinante, contendo uma lição importante. Mas é uma fábula. Muitas pessoas não acreditam que realmente tenham acontecido os fatos ali narrados. Um argumento comum é que nenhuma criatura marinha existente pode engolir um homem e mantê-lo vivo em sua barriga durante 3 meses. O fato que não podemos explicar um evento bíblico, ora, não é motivo suficiente para descartá-lo como historicamente incorreto. A história inteira é apresentada no estilo de uma narrativa de um fato. Jonas foi conhecido como uma pessoa histórica real na época em que Jeroboão II reinou em Israel, conforme nós já mencionamos, 2 Reis, capítulo 14. O testemunho mais significativo sobre a historicidade, sobre a realidade da história de Jonas, vem do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Jesus usou o sinal de Jonas para predizer a sua própria ressurreição. Mateus 12, 38 a 42. Ele também disse que Jonas, vivo, foi um sinal que fez os ninivitas crerem, semelhante ao sinal que Jesus ofereceu quando ressurgiu dos mortos depois de 3 dias tendo sido sepultado. Ora, esse comentário nos ajuda a entender por que a pregação de Jonas teve tanto sucesso. Em poucos dias, através do seu ministério e da ação poderosa de Deus, a cidade de Nínive se arrependeu e creu em Deus. Numa única geração, as testemunhas oculares do Cristo ressuscitado convenceram milhares de pessoas através do mundo que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Deus encarnado. A questão da confiabilidade do livro de Jonas toca num assunto maior. Muitas pessoas são ágeis em rejeitar coisas que não podem explicar racionalmente. Pessoas que se acham modernas e inteligentes, elas não acreditam em tais milagres da Bíblia, como a criação do mundo, a ressurreição de Jesus Cristo, e reduzem as Escrituras a um livro de orientação moral, ambígua e até diluída. Mas se não reconhecermos o poder ilimitado daquele que nos fala a Bíblia, não teremos fé em seu poder para salvar alguém. E nenhum motivo ainda teremos para obedecer a sua palavra. A conclusão é simples. Se Jonas não foi engolido por um grande peixe, então Jesus não ressurgiu dos mortos. E se Jesus não ressurgiu, não temos esperança de salvação. O fato é que Deus criou o mundo, criou o mar, criou Jonas, criou uma criatura marinha capaz de engoli-lo e preservou a sua vida durante 3 dias. Deus poupou a cidade de Nínive, enviou Jesus para nos salvar, ressuscitou dos mortos e nos ofereceu a esperança de vida eterna em Jesus. Por isso tudo, devemos louvar a Deus. Um outro aspecto a ser considerado é a questão do tema. Vamos ver qual é o tema do livro de Jonas. Embora Jonas seja o nome que se destaca, inclusive por ser o título do próprio livro, na verdade, a pessoa de Deus é marcante em toda essa narrativa. Deus é soberano sobre todas as nações. Mesmo não sendo a Síria o seu povo, Deus a traria a juízo. Isso é, por quê? Porque Deus é santo e abomina o pecado. Deus é autoridade sobre o seu povo e convoca, chama a quem quer para um ministério que ele entende que é importante. Deus comissiona os seus servos, dando-lhes a sua palavra. Deus insiste com seu servo, concedendo uma nova oportunidade. Deus é compassivo e aceita o arrependimento humano. Portanto, o tema do livro de Jonas é Deus. Deus é o sujeito desse livro, porque Ele é o Deus compassivo, que sempre dá oportunidade, que sempre demonstra amor, tanto para com seu servo,
como para um povo gentio e iníquo. Outro aspecto a ser considerado é o relativo ao propósito do livro. Querido amigo, Nínive era a capital do reino da Assíria, do império da Assíria. E mais do que qualquer outra nação, a Assíria era a responsável pelo assédio e pela exploração que Judá e Israel sofreram por mais de um século. Oséias e Amós, que foram contemporâneos de Jonas, retrataram a geração de Israel e Judá, após Jonas, como sendo uma geração de apóstatas, não receptiva à palavra de Deus, uma geração rebelde contra a aliança de Deus. O livro de Jonas, então, retrata os estrangeiros, os marinheiros e os ninivitas como pessoas capazes de atender a Deus e retrata-os como pessoas a quem Deus atenderia se arrependessem. Por esse motivo, Deus enviou o profeta para levar a mensagem de salvação, o que de fato ocorreu na segunda oportunidade que Deus ofereceu a Jonas. Assim, o propósito da profecia, o propósito desse livro, a razão pela qual esse livro foi colocado entre os profetas menores, é discutir a atitude compassiva de Deus para com os povos não-judeus. Vamos agora abordar um outro aspecto que é o relativo à estrutura do livro. Nós temos, pelo menos, 4 capítulos no livro e cada um desses capítulos tem um tema mais importante. O primeiro tema se vê no capítulo 1. O mal torna-se piedoso. Segundo capítulo, capítulo 2, versículos 1 a 10. Deus ouve o clamor dos aflitos. Nós vamos estudar sobre a oração de Jonas. No capítulo 3, o arrependimento humano motiva a compaixão divina. Essa é uma grande mensagem que nós estaremos abordando. E no capítulo 4, o amor de Deus é ilimitado. Por quê? Porque mostra que Deus ama até aqueles que não são do seu povo. Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus não faz acepção de pessoas. A grande mensagem de Jonas é essa. Mas vamos considerar ainda um outro aspecto, que é o relativo ao valor ético e teológico do livro. O amor de Deus era um fundamento da antiga fé israelita. Senhor, Senhor, Deus compassivo e clemente, e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essas foram palavras de Moisés, lá no comecinho da história do povo de Israel, em Êxodo 34, 6 e 7. Então, havia já essa grande certeza de que Yahvé era um Deus compassivo, longânimo, clemente e misericordioso. Mas os judeus entendiam que esse amor era destinado somente a eles. Jonas não tinha, como tantos outros judeus, não tinham essa compaixão divina para com os gentios. Através de uma vinha, através de uma lagarta e através de um vento oriental muito quente, Deus ensinou o seu profeta acerca do real significado da compaixão e da misericórdia para com todos os pecadores, como veremos no capítulo 4. Vamos analisar agora um pouquinho o aspecto da teologia do livro de Jonas. Jonas destaca a soberania de Deus e fala de uma maneira explícita e nos ensina alguns conceitos valiosos sobre a soberania de Deus. É bom que aprendamos essas lições e nos lembremos delas para que possamos manter o nosso relacionamento correto com o nosso Criador. Chegamos então a um momento importante para entendermos por que devemos estudar o livro de Jonas. Pelo menos por 5 razões. A primeira razão é que o livro de Jonas nos mostra a Bíblia como ela é, isto é, a palavra de Deus. Em 1:1 e 3:1 lemos, veio a palavra do Senhor a Jonas. Querido amigo, estamos vivendo em um mundo cheio de vozes.
a voz da astrologia, da meditação transcendental, do espiritismo, das seitas, da teologia da prosperidade, da teologia relacional, enfim, tantas vozes. Precisamos voltar a ouvir somente a Deus. E o livro de Jonas nos leva a ouvir a palavra de Deus. A segunda razão para estudarmos o livro de Jonas é que Jonas nos mostra como o homem é. Em 1:3, lemos: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. O homem é rebelde, o homem é fugitivo, o homem não quer obedecer a Deus e faz tudo para viver a sua própria vida. Porém, ao mesmo tempo, na hora do aperto, até aqueles que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, eles recorrem a Deus buscando socorro. Na hora do perigo, Jonas clamou a Deus, embora anteriormente tenha fugido. Uma terceira razão para estudar o livro de Jonas é que Jonas nos mostra Deus como Ele é. Em 3:1 lemos: veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Em 4:11 lemos: e não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive? O nosso Deus se caracteriza por sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo seu amor. O nosso Deus, querido amigo, é o Deus da segunda oportunidade. Uma quarta razão para estudarmos o livro de Jonas é que Jonas nos mostra o mundo como ele é. No capítulo 1, versículo 2, lemos: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até mim. O mundo, representado pela grande cidade de Nínive, era símbolo das demais nações. O mundo é malicioso, é pecador, não agrada a Deus. E finalmente, em quinto lugar, uma outra razão para estudarmos o livro de Jonas é que o livro nos mostra como o juízo divino é. O juízo divino é objetivo. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ainda 40 dias e Nínive será destruído. O juízo divino é pronunciado contra o pecado do ser humano, porém é anunciado com antecedência, dando-nos oportunidade para arrependimento. Querido amigo, o meu convite é esse para você, que você possa me acompanhar nesses 9 estudos do livro de Jonas, para que Deus possa falar ao seu coração. Um grande abraço e até o próximo programa.